Olá pessoal, minhas queridas, meus queridos, você que não conhece ainda a Steigleder, eu sou a Aline e represento aqui a Decortella. Hoje vou fazer um trabalho maravilhoso com papéis de scrap, com vários elementos, já estou com alguns materiais aqui separados e é um trabalho mais delicado que depois você vai ter todo o material descrito abaixo do vídeo e também no blog nós vamos postar foto de cada parte do nosso trabalho. Estamos fazendo aqui um calendário. Eu pensei até em direcionar a mulher por conta do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Vou fazer a página aqui do mês de março. Utilizei um calendário que eu ganhei, né, com números grandes e tal, um calendário de mesa. Tenho várias páginas já prontas. Vou passar para vocês darem uma olhadinha. Mês de janeiro e fevereiro eu deixei fora ainda do nosso calendário porque eu vou encaixar o mês de março. Janeiro, aqui, mês de fevereiro, utilizamos um vestido maravilhoso, bastante elementos, utilizei a fita banana para poder fazer a sensação de 3D, lacinhos, utilizei essas duas argolas que depois vão ser fechadas para a gente poder montar e fechar o nosso calendário. Então olha lá, ó, mês de maio, abril, que bonitinho, tem uma lixa de unha aqui. Quando estiver nesse mês, cada elemento, em alguns meses, você vai poder levantar, por exemplo, as flores, a borboleta, ela tem movimento, né? Olha só. Cada uma delas tem uma palavra legal referente à mulher. Aqui eu tenho também os corações, então eu vou levantar. Aqui a gente faz esse movimento de cada parte do nosso trabalho. Temos aqui o mês de agosto. Então, no mês de agosto, a mulher é a pérola, né, do mês de agosto. E assim temos aqui as tulipas também, que fazem um movimento, você pode puxar. Isso é dobradura, mostrando que a Decortella, em cada um desses trabalhos, você pode utilizar, por exemplo, olha só, aqui eu fiz como fosse um sanfonadinho e colei, então ela fica com esse movimento, mostra que a gente pode trabalhar com dobradura, você pode trabalhar com sobreposição. Nosso mês de outubro com flores, com o símbolo do cor-de-rosa. O mês de novembro, então eu tenho aqui. Um dos objetivos deste trabalho foi mostrar também alguns motivos de cada mês. Então, aqui, por exemplo, eu fiz sobreposição utilizando a fita banana. E nas costas do nosso trabalho, nós temos aqui a relação de cores e meses do nosso calendário. Então, por exemplo, o mês de janeiro, que eu utilizei a cor branca, ela representa a saúde mental. Além da paz, do branco, a saúde mental. Depois, o mês de fevereiro, eu fiz em roxo. Está aqui, ó. Representa o tratamento de Alzheimer. E assim na sequência, como a gente sabe lá no mês de outubro, outubro rosa, que é o câncer de mama, normalmente alguns meses se repetem. Por exemplo, o amarelo, ele é o mês de maio referente ao acidente de trânsito. E em setembro também tinha setembro amarelo, normalmente ele é referente ao suicídio, mas nós utilizamos o verde, referente à doação de órgãos. Vamos pensar em coisa positiva também, não só tudo isso tem muito sofrimento, mas vamos pensar em coisas boas, então doação de órgãos, saúde mental, isso é o que a gente precisa e é o que representa o nosso trabalho com Decortella. É saúde mental, é alegria, é felicidade de trabalhar com as mãos, é um descarregar de estresse, tudo isso é muito bacana. Então nós vamos fazer duas páginas aqui para montar o nosso trabalho. Aqui eu tenho duas bases, que é a base do nosso calendário, certo? Ó, ele vai ficar em pezinho assim na mesa. Para que ele não abra, o que eu vou utilizar? Vou utilizar esta folha de acetato. Ela é transparente e eu dobrei utilizando a régua e uma dobradura.
A abertura que eu quero que fique aqui entre uma e outra é de 7 centímetros. Então, eu dobrei 2 centímetros, vou medir 7, então utilizo uma linha aqui da nossa base, vou medir 7 centímetros de abertura, aqui, e aqui nesta linha, vou cortar aqui 2 centímetros, que eu tenho 2 centímetros, 7, vou cortar com estilete. Vamos tirar aqui o acetato. Pronto. E agora, nos 2 centímetros, eu vou posicionar a minha régua e utilizando dobradeira, que é um material muito útil, muito utilizado no scrap e no artesanato, vou fazer uma dobradura aqui. Bem fácil, ela facilita bastante o nosso trabalho. Depois, a gente reforça aqui. Está feito. Então, este material aqui, eu vou colocar aqui. Já colei uma fita dupla face aqui, está aqui colada. Vou colocar, então, essa nossa base aqui de acetato. Pronto. Está colada. Vamos passar aqui a dobradeira para colar bem também. Depois vou virar aqui. E vou colar do outro lado, mede direitinho ali a borda. E passamos a nossa dobradeira para fixar bem essa parte do acetato. E o nosso calendário vai ficar em pé. Caso precise reforçar, você pode reforçar. Essa é a parte de trás, embaixo ficou o acetato. E agora nós vamos ter os meses aqui para colocar. Nós vamos fazer agora o mês de março. Está aqui. Eu fiz uma base de 7,5 por 13. Depende do tamanho do calendário que você vai fazer. Então as medidas aqui são meras informações do nosso trabalho aqui representado. Para colocar uma peça de decortela. Nós utilizamos aqui todas as cores de decortela. A decortela tem 20 cores, olha só. Todas essas cores. Então, se você tiver uma base de uma folha, por exemplo, de cada uma da decortela e mais alguns elementos de scrap, folhas de 30,5 por 30,5, que a Steigleder corta isso para você, além de outras folhas para colocar e completar os elementos. Aqui nós utilizamos várias cores, como fizemos cada mês de uma cor, utilizamos então as cores da decortela combinando. Recortei da internet, tirei o número 8, vou colar esse número 8 aqui, utilizando ou cola quente ou a cola branca. A cola quente, se você quer fazer um trabalho um pouco mais rápido, você utiliza a cola quente. Se você quer utilizar, tem tempo e tudo mais, dá para fazer utilizando a cola branca, bem fácil. Com a decortela você pode utilizar todos eles. Aqui, por exemplo, eu utilizei então a fita banana e eu vou colar depois todos os elementos para você ver como é que vai ficar o nosso número 8, tá certo? Vou colocar esse aqui para enriquecer, aqui, dar uma enriquecida nesse cantinho. Vamos escrever, eu escolhi uma frase, depois fiquei pensando, acho que a frase é muito comprida. Utilizando uma caneta fininha, eu vou, um dia pleno de amor e harmonia. Eu vou colocar aqui, ó, mulher. Eu vou fazer a frase plena de alegria. Essa é a nossa frase para o mês de março. Se você não consegue escrever ou acha mais difícil, pode imprimir uma frase, uma palavra, o que você achar interessante. Nós vamos agora, então, montar o nosso trabalho com todos os elementos que foram separados e cortados, tá certo? Nós terminamos, então, de colar os elementos. Olha que lindo ficou o nosso número 8. Dia 8, dia da mulher. Mulher plena de alegria. 8 de março. Agora, cada uma dessas bases foi uma folha de papel de scrap que eu usei de 30,5 por 30,5. Esta folha, especialmente desse tamanho,
ela tem 22 por 16. 22 por 16, todas as folhas que eu utilizei. E as bases, essas duas bases e a minha capa que eu vou fazer agora, foram cortadas um pouquinho maior. Elas estão com 23 por 17,5. Então nós temos as capas com uma medida e as partes internas de outra medida. Agora vou colocar aqui o mês de março, fevereiro e mês de março. Aqui, isso aqui você compra nas papelarias, essas argolas dos tamanhos que você precisa. Mês de fevereiro e o mês de janeiro. Temos aqui todas as folhas prontas do nosso calendário. Utilizei um calendário que eu ganhei, né, numa papelaria inclusive, e utilizei papelões aqui um pouco mais grossos para dar essa base. E para fazer a nossa capa, eu também vou utilizar um papelão. Aí tem uma observação, você está vendo aqui, ó, todas as folhas, ela tem uma base para, se você não utilizar ilhoses na hora de fazer o furo para colocar as argolas, você tem que fazer um reforço. Então, da mesma cor do papel, eu utilizei e coloquei um reforço. Você pode ver nas folhas aqui, ó. Todas elas têm um reforço. Aí, tenho duas ideias. Eu poderia ter colado uma página na outra e ao invés de eu ter 12 páginas que eu viraria, eu teria janeiro e fevereiro, março e abril, uma colada na outra. Mas eu trouxe uma outra ideia. O mês de março da mulher, eu colei uma foto atrás para você ver que a parte de trás você pode utilizar também como porta-fotos. Então você faz um álbum, lembrando, se quer botar uma foto de cada mês ou coisa parecida, aqui eu coloquei, ó, janeiro 2021, porque é importante você identificar, daqui uns anos você vai ver, eu digo, de onde é que é essa foto? Você vai ter lá, ó, Nova Veneza, que foi onde eu estava, em janeiro de 2021. Bom, nós vamos fazer agora a capa do nosso trabalho. Eu utilizei um papelão, qualquer papelão que você tenha em casa, utilizei alguns papéis para fazer este trabalho. Então, rasguei papéis para dar um efeito e tal, você pode usar qualquer coisa. Nesta capa, eu escolhi duas fotinhos que eu vou utilizar para colar aqui. Utilizei a fita banana para colocar. Já tenho uma ideia, porque antes de você montar qualquer página de scrap, de álbum, seja lá o que for, você tem que fazer uma prévia, você tem que testar, diga, que elemento eu vou usar, ficou algum espaço, então precisa utilizar, fazer ter uma ideia pelo menos do que você vai montar. Então eu escolhi dentro dos papéis que eu tinha, né? Recortei esses dois elementos e vou colocar aqui agora posicionados na nossa capa. Tenho flores, então vou colar, deixa eu esquentar um pouquinho aqui a minha cola quente. Enquanto isso, eu tenho aqui mulher, deixa eu posicionar aqui, porque depois eu vou colar essa palavra, que é o título do nosso trabalho. Então, primeiro eu preciso ver o lugar que ele vai ficar, então vamos colocar aqui, mulher sempre bela. E vou colar as minhas flores agora. Nós temos vídeo de como fazer as flores. Você também vai ter a descrição do material utilizado abaixo do nosso vídeo. E, como eu falei, no blog depois foto de página por página, mês a mês. Vou colar com cola quente, que é mais rápido e fixa mais rapidinho o nosso trabalho. Fiz 3 florzinhas, utilizei umas pérolas, tá aqui, ó. Lá dentro tem um mês que tem uma pérola, uma concha. Eu utilizei essa pérola maior. Isso aqui você compra também. E essas pérolas menores eu utilizei aqui nestas folhas, nessas flores. Então, aqui agora vou acrescentar as folhas para enriquecer o nosso trabalho. Vai ficar maravilhoso. E depois nós vamos colar então as letrinhas
para você ver como vai finalizar o trabalho. Agora que acabei de colar todos os elementos, a gente limpa depois a cola quente, porque ela cria aqueles fiozinhos, né? Então nós limpamos, olha que bacana. Claro que eu não consegui fazer com furador esse furinho, eu precisei daqueles cortadores que faz furo em cinto, mas qualquer coisa que você conseguir para furar é perfeito, porque eu fiz a capa bem grossa. Então a capa do meu trabalho está pronto. Agora eu vou abrir aqui, que eu já coloquei todos os meses, né? Vou colocar a nossa capa e este calendário vai ficar pronto. Eu comprei essa argola, mas depois com o volume de todo o trabalho, pode ver que ele ficou um trabalho bem. Se eu colocar fotos, por exemplo, em todos os meses, eu vou precisar colocar uma argola maior aqui. Então depende do seu trabalho, depende do que você for fazer. Eu vou ter que trocar essa argola, porque ele ficou muito levantadinho aqui. Então com uma argola maior, eu vou conseguir deixar ele neste movimento. Então olha só, que bacana. Eu vou ter mês a mês todo o nosso trabalho e você tem uma lembrança para sempre aqui. Um calendário dedicado ao dia 8, Dia Internacional da Mulher.